Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo este vídeo. E no dia de hoje estou muito feliz, porque agora tem uma câmera nova e a dinâmica vai ficar melhor, né? Vocês podem ver que vocês estão me vendo de frente agora, eu vou conseguir conversar com vocês de uma maneira legal. No dia de hoje, a gente vai falar sobre a atividade número 34 do dia 5 de outubro de 2020. Essa atividade foi planejada em conjunto com a professora Anne, ok? Muito bem. Antes da gente começar, pessoal, deixa eu dar alguns avisos para vocês. Eu já falei sobre a questão do trabalho copiado, né, dos trabalhos copiados em outro momento, né? E eu queria falar sobre algumas outras coisas também, tá? Fazer um lembrete para vocês a respeito do atraso nos trabalhos, tá? É uma questão importante, né? A gente tem que pensar o seguinte: o que acontece quando a gente está nas aulas presenciais e a gente atrasa algum trabalho, né? O que será que acontece? Essa mesma coisa que acontece em aulas presenciais, ela vai acontecer aqui no sistema, certo? Então vocês precisam estar atentos à questão do atraso dos trabalhos, porque tem toda uma questão de logística, toda uma questão de compromisso e etc. Tá? É uma questão de funcionamento da coletividade, certo, gente? O que eu preciso dizer para vocês é que vocês têm uma semana para fazer todas as atividades que vocês têm no sistema, certo? A atividade de matemática eu coloco, os professores colocam, né? Todos nós colocamos as atividades um dia por semana e a atividade de matemática é na segunda-feira. E é sempre uma semana para vocês entregarem. Então, essa atividade do dia 5 de outubro, ela vai ser para entregar, deixa eu ver aqui no nosso calendário, no dia 12 de outubro. Vocês têm uma semana para fazer, tá? Eu percebi que muita gente faz essa atividade só no dia que é para entregar, né? E na verdade, seguindo a dinâmica das aulas presenciais, o certo é você fazer no dia que essa atividade é postada, até porque se você precisar tirar dúvidas, etc e tal, você tem um tempo hábil para você perguntar para o professor sobre essas dúvidas, certo? Então, procurem fazer as atividades no dia que elas são postadas. Aí vocês conseguem se organizar e está tudo certo. Certo? Tranquilo? Muito bem. O próximo lembrete. Depois dessa videoaula, pega o texto e dá uma leitura. Faça uma leitura, tá? É muito importante a gente fazer essas dinâmicas diferentes de aprendizagem, porque às vezes eu estou falando alguma coisa e você não pegou, não deu o estalinho, ou às vezes você leu, não deu o estalinho, mas deu esse estalo na mente quando eu falei para vocês, certo? Então é sempre bom a gente ter mais de uma forma de estudar, porque tendo mais de uma forma de estudar, são formas diferentes de absorver a aprendizagem, ok? Então, eu postei ali já no sistema e aí é com vocês, né? Estou fazendo minha parte, vocês precisam fazer a parte de vocês também. Tá certo, pessoal? Vamos trocar a tela aqui então para a gente começar a falar. Muito bem, a gente está começando a estudar equações, a gente já vai ver uma forma de usar elas na vida real, tá? Vamos lá então. Situações, problemas com equações. Agora que já vimos o que são equações e como trabalhar com elas, nós podemos agora usar elas para pegar problemas que encontramos no nosso dia a dia, na nossa vida, e resolvê-los. Tá? Pegar uma situação da vida real e transformar ela em cálculo se chama como? Abstração. Abstração significa transformar algo real, algo palpável, em algo que pode ser trabalhado apenas com o nosso raciocínio lógico. É isso que a matemática faz. Tá?
A matemática é uma ferramenta que ela serve, gente. A matemática é uma ferramenta que ela serve para facilitar a nossa vida, tá? Então, às vezes a gente precisa descobrir coisas na vida real, a gente percebe como a matemática consegue resumir essas coisas, consegue descomplicar essas coisas, consegue sistematizar essas coisas, tá certo? Vamos lá então. Basicamente, continuando aqui, basicamente quando trabalhamos com situações, problemas na matemática, a primeira coisa que fazemos é transformar a linguagem verbal, que é a nossa fala, em linguagem matemática. Vamos ver o que isso significa com alguns exemplos de situações problema utilizando equações. Então, assim, ó, eu vou mostrar para vocês algumas situações que podem acontecer na vida real e o que a gente pode fazer para resolver essas situações usando o que a gente aprendeu de equações. Certo, gente? Então, aí vocês já viram ali que tem uma figurinha dessa temporada nova do Fortnite, né? E o pessoal costuma falar, o professor pronuncia de um jeito diferente, é porque na verdade eu tenho inglês fluente e daí isso sai naturalmente para mim, né? Fortnite, certo? Muito bem. Então olha só, vamos pensar aqui, né? Ah, professor, não, e o Free Fire, não sei o que. Não, calma, gente, eu sou jogador de Fortnite, né? Vou falar Fortnite, não de Free Fire, né? Então eu vou falar sobre o que eu jogo, que eu conheço, certo? Então vamos lá. Atenção aqui, ó. Certo dia fui jogar Fortnite e vi que o passe de batalha estava em promoção. Mas eles não disseram o valor do passe, tá? No lugar, eles disseram que essa promoção só valeria para quem descobrisse qual seria o valor sem que eles falassem. Aí a pessoa tinha que enviar um e-mail para Epic Games, né, falando qual que era o valor. Para isso, eles deram apenas uma pista. Qual que era essa pista? Eles disseram o seguinte, ó, 5 vezes o valor do passe de batalha menos 30 é igual a 3 vezes o valor mais 20. Meu Deus do céu, professor, como é que a gente vai descobrir isso? Usando a equação, né? Pergunta aqui da situação problema. Como eu poderia descobrir o valor do passe de batalha e ganhar a promoção? Vamos ver então. Se isso acontecer na vida real, né? Tanto para quem joga Fortnite ou Free Fire, né? A gente vai ter um recurso, né? Então vamos ver aqui, ó. Olha só. 5 vezes o valor do passe de batalha menos 30. Então, vamos pensar aqui passo a passo então para a gente não se confundir, ó. Vamos traduzir da linguagem verbal para a linguagem matemática. O valor do passe de batalha, você sabe qual que é? Não sabe, é desconhecido. Então coloca um X, certo? Valor desconhecido, valor incógnito, incógnita, certo? É o X, ok? O valor do passe de batalha é o X. Agora, 5 vezes o valor menos 30 vai ser 5 vezes aquele X, certo? Porque o X é o valor, então 5 vezes aquele X menos o 30. Olha aqui, ó. 5 vezes o valor menos 30, 5x menos 30. Pronto. Traduzida a linguagem verbal para a matemática. E a última que ele falou, ó, 3 vezes o valor mais 20. Então, 3 vezes o valor mais 20. O valor é o quê? É x. 3 vezes o valor, 3x mais 20. Certo? Traduzir para o matemático. Então ele falou assim, ó, que 5 vezes o valor menos 30, aqui ó, 5 vezes, aliás, 5 vezes o valor que é x menos 30 é o quê? É igual a 3 vezes o valor, 3 vezes o valor, mais 20, certo? Pronto, formei a equação. Agora é só resolver essa equação com que a gente já aprendeu na última aula e a gente vai ter, então, a nossa resposta e vai ganhar a promoção, certo? Então vamos lá. Como é que a gente resolve essa equação aqui então? Lembrando,
Existem os 4 passos lá da outra aula, né? Vocês vão ver, vão lembrar desses 4 passos. O primeiro passo aqui era você pegar todos os termos que tem um x, que tem incógnita, e passar para o primeiro membro da equação. Então eu vou pegar esse 3x e eu vou passar para o outro lado da igualdade, né? Deixa eu só fazer uma coisa antes aqui. Vou colocar aqui. Cortou o 20 aqui, mas dá para saber. Tá, vamos lá então. Ó. Primeiro de tudo que eu tenho que fazer, eu vou pegar tudo que está no segundo membro que tem incógnita e passar para o primeiro membro. Então no primeiro membro eu já tinha meu 5x, já tinha o meu menos 30, e agora eu vou ter esse 3x que eu peguei daqui e passei para o outro lado. Né? Mas esse 3x aqui, ele era positivo ou negativo antes? Era positivo, muito bem. Então desse lado aqui ele vai ficar negativo. Muito bem. E desse lado aqui sobrou só o mais 20. Muito bem. Segundo passo, passar tudo que não tem incógnita do primeiro membro para o segundo membro. O que não tem incógnita aqui é esse menos 30, né? Então esse menos 30 eu vou passar para o outro lado. Tá? Então desse outro lado tem já o meu mais 20 e aqui o 30. Professor, tem que mudar o sinal? Tem que mudar o sinal. Olha só, aqui esse menos 30 era negativo, aqui ele vai ser o quê? Mais 30. E desse lado ficou só o quê? Ficou o 5x que já tinha e ficou o menos 3x que já estava ali também. Certo? Esse foi o terceiro passo, né? Foi o segundo passo, aliás. Agora vamos para o terceiro passo, que é reduzir, simplificar, fazer o que precisa fazer ali. Eu tenho 5 balas, menos 3 balas, eu vou ficar com 2 balas. Troca a palavra bala por x. Eu tenho 5x menos 3x, eu vou ficar com 2x. Ok? Mais 20 mais 30, eu tenho um crédito de 20, eu ganho mais 30, 50. Ok? E o último passo é você pegar esse 2 aqui, né? Você precisa isolar a incógnita, então esse 2 aqui você vai passar para o outro lado. Esse 2 está fazendo o que mesmo com x? É uma divisão? Nananina. É uma multiplicação. Esse 2 aqui está multiplicando. Então ele vai passar para o outro lado dividindo. 50 dividido por 2. Né? Esse 2 que estava no primeiro membro passou para o segundo membro. E aqui ficou só o x isolado. E o x, que é o valor que a gente tanto quer saber do passe de batalha, a gente descobre que é o resultado da divisão 50 dividido por 2. Dá para fazer de cabeça. 50 dividido por 2 é 25. Muito bem. Descobrimos o valor do passe de batalha. Vou pegar meu e-mail e vou mandar um e-mail para a Epic Games dizendo que é R$25 o passe de batalha. Certo? Mas aqui está, ó. Descobrimos o valor do passe de batalha. É R$25 e poderemos ganhar a promoção. Aí tem uma coisa escrita aqui embaixo. Ó. Lembrando que esta é apenas uma situação imaginária, mas vai que um dia acontece, né? Isso aqui foi um problema que a gente elaborou só para mostrar para vocês como é que dá para funcionar. Né? Não aconteceu isso de verdade. Gostaria que tivesse acontecido, mas não aconteceu. Né? É só uma situação imaginária. Olha só o exemplo 2. O exemplo 2 é o seguinte, ó. Isso aqui é mais uma questão de raciocínio lógico, tá? O exemplo 2 ele diz assim, ó. O dobro de um número somado com 10 resulta neste mesmo número mais 5. Qual que é esse número então? Olha só, um número, você sabe qual é esse um número? Você não sabe. Então é x, tá? Traduzindo do verbal para o matemático, né? Da linguagem verbal para a linguagem matemática, certo? Então, um número que é desconhecido, bota x. Agora, o dobro de um número somado com 10. O dobro de um número é 2 vezes aquele número, né? Então, se o número é desconhecido, 2x, certo? O dobro de um número somado com 10. 2x mais 10. Traduzir para o matemático. E a outra frase, né? Este mesmo número mais 5
Então, este mesmo número mais 5 é o número lá, que é x que a gente não sabe, mais 5. Certo? Muito bem. Traduzir. Aí ele diz o seguinte, ó. O dobro de um número somado com 10 resulta nesse mesmo número mais 10. Resulta é uma palavra que a gente pode dizer que é igual também, né? Eu poderia trocar por igual, ó. O dobro de um número somado com 10 é igual a este mesmo número mais 5. Ou poderia usar resulta. O dobro de um número somado com 10 resulta neste número mais 5. Então é importante lembrar que esse negócio de resulta tem a ver com igualdade, né? Então vamos lá. Ó. 2x mais 10 que a gente viu aqui é igual ao x mais 5. Pronto, formamos a equação. Vamos resolver? Vamos. Primeiro passo, passar tudo que é incógnita para o primeiro membro. Então eu já tinha o meu 2x mais 10. Esse x foi para o outro lado também. Negativo, porque ele era positivo. Gente, vou até mudar a cena aqui porque eu preciso falar uma coisa importante. Nunca esqueçam de inverter o sinal quando trocar de membro. Tá? Nunca esqueçam, gente. Nunca esqueçam disso, porque se você não fizer isso, não vai dar para fazer aquele negócio lá que a gente viu na outra aula, de mostrar que satisfaz a igualdade verdadeira. Se você não trocar o sinal, vai dar uma igualdade falsa. Então sempre trocou de um membro para o outro, sempre trocou o sinal. Tranquilo? Muito bem, vamos continuar então. O que eu fiz aqui então? Eu passei a incógnita do segundo membro para o primeiro membro. E desse lado aqui ficou só o mais 5. Vamos para o segundo passo. Segundo passo. Vou pegar tudo que não tem incógnita no primeiro membro e passar para o segundo membro. Então meu segundo membro já tinha esse mais 5 e aí ele vai ter também, aliás, olha o que eu acabei de falar para vocês, né? No segundo membro já tinha mais 5 e ele vai ter esse 10 aqui. Antes o 10 era positivo, deste lado ele vai ficar o quê? Hã? Isso, negativo, muito bem. E desse lado aqui eu tinha o 2x e eu já tinha menos x, ok? Tá. Agora aqui outra coisa importante, olha só. 2x menos x. Gente, olha aqui pra mim, por favor, tá? Eu vou até aqui mudar de câmera. Vou até aqui mudar de câmera para vocês olharem pra mim. Gente, por favor, não façam isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou mostrar pra vocês como é o errado, para depois mostrar pra vocês como é o certo, tá? Olha aqui do lado, ó. Vou escrever até aqui, ó. Errado. Tem gente que pega 2x menos x e faz isso aqui, ó, 2. Porque a pessoa pensa que esse x aqui, ela está tirando desse. Não, gente, isto aqui é absolutamente errado. Não façam isso aqui nunca. Não faça. Ok? Não faça. Qual que é o certo, então? Qual que é o certo? Vamos ver qual que é o certo. 2x menos x. Quanto é que vai dar isso aqui? Gente, quantos x aqui tem aqui? Quantas balas tem aqui? Você diria que são 2 balas. E aqui, quantas balas tem aqui? Você me diria que é uma bala, certo? Aqui tem 2x, aqui tem 1x. Você escrever o x assim sem nada é a mesma coisa que você escrever 1x. Então, quanto é que é 2x menos 1x? É 1x. Só que quando tem 1x, você não precisa escrever 1x. Porque se esse número aqui está multiplicando, né, é a mesma coisa que 1 vezes x. E 1 vez qualquer número é o quê? É o próprio número. Então você não precisa escrever esse 1, certo? Então 2x menos x é igual a x. 2x menos 1x é igual a 1x, certo? Não precisa escrever 1 aqui do lado. Lembra que o x sozinho é 1x, certo? Este aqui é o certo, este aqui é o correto. Lembrem disso. Inclusive, pausa um pouquinho o vídeo aí e anota isso aqui no caderno de vocês.
isto aqui é errado, isto aqui é certo. Anota isso no caderno de vocês, tá? Depois vamos voltar aqui para a gente continuar. Voltando então, 2x menos x fica só o x, igual mais 5 menos 10. Gente, aqui ó, regra de sinal de adição e subtração. Eu tenho 5 reais, gastei 10, fiquei devendo o quê? 5. Então, menos 5. Ok? Terminei a equação. Olha só. O dobro de um número somado com 10 resulta nesse mesmo número mais 5. Qual é esse número? É o menos 5. Certo? Muito bem. Essa é uma questão de abstração total, né? Não tem uma situação real aqui, mas também é uma situação problema. Por quê, gente? Porque você pode se deparar com situações na vida real que você precisa encontrar igualdades. Então é importante treinar essa abstração completa. Certo, gente? Deixa eu ver o que eu precisava falar mais para vocês aqui. O que eu precisava falar para vocês é, só lembrando da última aula, tá? Se eu pegar essa equação original aqui, minha gente, olha só. Se eu pegar essa equação original aqui e eu fizer a mesma coisa que eu fiz lá na última aula, tirar esse x daqui, que era o valor desconhecido, certo? Tirar esse x daqui. Tirar esse x daqui, que também era o valor desconhecido. E agora no lugar dele, já colocar o valor que eu descobri entre parênteses, tá? Espera aí só um pouquinho que tá dando uma coisinha aqui. Pronto, ó, vou colocar ele aqui, né? Vou colocar ele aqui. Lembrando que esse 2 é uma multiplicação, né? Então 2 vezes menos 5. Então vamos lá. Olha só, vamos fazer aqui para ver se a igualdade deu certo. 2 vezes menos 5 2 vezes menos 5 dá menos 10, tá? Aí, continuando, mais 10, igual menos 5 mais 5, tá? Menos 10 mais 10 dá 0, igual menos 5 mais 5 dá 0. 0 igual a 0, deu uma igualdade verdadeira, até ficou uma carinha feliz aqui, parece, né? Muito bem. Pessoal, para finalizar, nós temos aqui os exercícios, tá? Esses exercícios, eles são questões, situações, problemas, parecidas com essas aqui que a gente fez junto na videoaula. São 6, né? Esse trabalhinho vai valer 3. Façam todas, importante fazer todas, porque uma ou duas dessas vai cair na atividade avaliativa de outubro, certo? Então, importantíssimo que vocês façam todas. Se tiverem dúvidas, perguntem aqui no sistema. Façam o que vocês precisam fazer. Pesquisem, porque também pesquisar é importante, é uma ferramenta importante. Vocês próprios estão construindo seus conhecimentos de maneira ativa quando vocês pesquisam as coisas. Eu vou falar uma coisa para vocês pessoal minha, de que eu acabei aprendendo várias coisas por passar parte da minha adolescência pesquisando coisa na internet, certo? Pesquisando, porque eu tinha curiosidade, eu ia lá, pesquisava. Pesquisa é uma coisa importantíssima para a gente construir nosso próprio conhecimento. Tá certo, gente? Então, são 6 exercícios, basicamente, alguns vocês vão ver situações reais, outros vocês vão ver situações puramente abstratas, mas, basicamente, a lógica é a mesma da que a gente estava fazendo aqui até agora, tá? Os exercícios 4 e 5 nós tiramos deste livro aqui, que é o livro didático que a gente estava usando, e basicamente era isso, meu povo e minha pova, como costumo dizer, né? Pessoal, basicamente era isso. Um forte abraço para todo mundo. E mesma coisa de sempre, se cuidem, cuidado com corona, saiam apenas se extremamente necessário, lavem sempre as mãos, se cuidem muito bem, cuidem dos seus pais e cuidem das pessoas ao redor de vocês, né? Acredito que em breve nós vamos ter aí várias opções de vacinas, né? E elas vão chegar aí para
fazer nossa vida voltar à normalidade que tanto queremos, né? Então, uma ótima semana para vocês e até a próxima.